Hoje vamos falar de uma das ideias mais perigosas, talvez, e com certeza uma das mais poderosas quando o assunto é estratégia. A arte de esconder o jogo, de nunca jamais revelar suas verdadeiras intenções. Essa frase da Ninon de Lenclos é matadora, né? Conquiste a vitória antes de declarar a guerra. Pensa bem, qual é a lógica de mostrar suas cartas antes da hora? Nenhuma. É sobre isso que vamos falar. A estratégia de ocultar o verdadeiro propósito. Olha só, a maioria das pessoas é um livro aberto. E qual o problema disso? É que isso as torna previsíveis. E ser previsível é ser impotente. A ideia aqui é que essa transparência toda pode ser uma baita fraqueza estratégica. Quando se fala tudo que se pensa, tudo que se planeja, bom, as pessoas leem, antecipam e neutralizam. O poder mesmo, segundo essa lógica, está no que ninguém espera. E para começar, nada melhor do que uma história de fracasso, na verdade. Vamos voltar lá para a França do século XVII para ver na prática o que acontece quando alguém abre o jogo cedo demais. A gente estava falando da Ninon de Lenclos, certo? Pois é, ela era uma cortesã famosíssima, uma mestra na arte da sedução. E ela deu para o jovem Marquês de Sévigné um plano, um passo a passo detalhado para ele conquistar uma condessa. O plano era todo baseado em criar distância, inspirar ciúmes, semear confusão. Cada passo foi pensado para criar aquele mistério, aquele desejo, sabe? Transformar a conquista num jogo super intrigante. E aí a coisa fica interessante. Dá uma olhada nesse contraste. De um lado, a estratégia da Ninon, sutil, calculada, indiferença, sugestão, confusão, paciência. Do outro, o que o Marquês fez, o oposto. Foi lá e se declarou, foi direto ao ponto, quis tudo claro, agiu no impulso. Ele tinha o mapa da vitória na mão, mas jogou tudo pro alto para desabafar o que sentia. E o resultado? Desastroso. Na hora em que ele se declarou, a mágica acabou. O que era um jogo charmoso, de repente virou uma coisa meio tosca, manipuladora, na visão da condessa. O encanto se quebrou. Fim de jogo para ele. A porta se fechou e não abriu mais. O ponto crucial foi exatamente esse. Ele botou as cartas na mesa. Ao anunciar suas intenções, ele destruiu todo o mistério, toda a intriga. E no fim das contas, deu à condessa todo o poder. Afinal, agora ela sabia exatamente qual era o jogo dele. Ok, já vimos o fracasso. Agora vamos ver o outro lado da moeda. Vamos falar de um mestre em esconder o jogo, Otto von Bismarck. Um cara que usou essa mesma lei para, literalmente, redesenhar o mapa da Europa. O jogo do Bismarck foi um jogo de paciência, um jogo de décadas. Pensa só, em 1850, ele choca todo mundo fazendo um discurso inflamado contra uma guerra com a Áustria, que todo mundo queria. Meses depois, o que acontece? O rei, que era pacifista, adora o discurso e o nomeia ministro. Anos depois, ele vira o premier da Prússia, o cargo máximo. E só aí, com todo o poder na mão, ele vira o jogo. Constrói o exército e lança a tal guerra esmagadora contra a Áustria. Ele entendeu uma coisa: às vezes, para chegar onde se quer, é preciso pegar um desvio, criar uma pista falsa. É aqui que a genialidade da coisa aparece. Olha a diferença entre a aparência e a realidade. Em público, ele era pró-paz, elogiava a Áustria, era super leal ao rei. Mas por trás dos panos, o plano era a guerra, era humilhar a Áustria e conseguir o poder absoluto. As palavras dele eram a cortina de fumaça perfeita. Com isso, ele desarmou todo mundo, ganhou a confiança de quem precisava e, quando a hora chegou, deu o bote. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Como caras como Bismarck conseguem ser tão dissimulados? Não é mágica, não. É tática pura. Então vamos abrir a caixa de ferramentas e dar uma olhada nos principais métodos para ocultar as intenções. A primeira ferramenta, e talvez a mais clássica, é a isca. A pista falsa. É tipo o mágico, sabe? Ele faz todo mundo olhar para uma mão, enquanto o truque de verdade acontece na outra. Um exemplo perfeito disso vem lá de 1711, com o Duque de Marlborough. Olha que jogada de mestre. O duque capturou um forte. Aí, ele fingiu que aquele forte era a coisa mais importante do mundo para ele. Deixou os franceses recapturarem o forte só para assistir de camarote os próprios franceses destruindo o forte. Eles achavam que estavam atrapalhando os planos do duque, mas na verdade estavam limpando o caminho para a invasão dele. Genial, né? Ficaram tão focados na isca que fizeram o trabalho sujo pelo inimigo. Agora, uma tática um pouco mais sutil, a cortina de fumaça. Se a isca é uma distração ativa que chama a atenção, a cortina de fumaça faz o contrário. Ela acalma o alvo. Ela usa uma fachada normal, familiar, até meio entediante, para que ninguém preste atenção no que está acontecendo de verdade por trás.
O vigarista lendário, Yellow Kid Weil, era mestre nisso. Imagina a cena. Ele chega para a vítima Sam Diesel com uma proposta de negócio imobiliário. Super normal, super plausível. A cortina de fumaça. Enquanto Diesel tá lá, focado nos contratos, nos números, o Yellow Kid introduz como quem não quer nada uma historinha sobre uma luta de boxe. Uma aposta garantida. O golpe de verdade era a luta, mas a mente do cara estava tão ocupada com um negócio sério que ele nem percebeu a armadilha se fechando. No fim, ele fugiu assustado com uma morte encenada no ringue e deixou $35 mil para trás. Tem outra ferramenta que é poderosíssima, a falsa sinceridade. Essa aqui joga com o nosso instinto básico de confiar nas aparências. Pensa bem, quando alguém parece acreditar com muita emoção naquilo que está falando, a gente tende a baixar a guarda, né? Fica difícil duvidar. Um exemplo clássico disso está na literatura, o Iago da peça Otelo, de Shakespeare. O cara é a personificação da falsa sinceridade. Ele finge uma preocupação tão intensa, uma lealdade tão grande, que Otelo simplesmente não consegue desconfiar. E é essa sinceridade de fachada que ele usa para destruir Otelo por Brento. Bom, mas e se a gente virasse essa lei de cabeça para baixo? Porque, como tudo na vida, nenhuma regra é absoluta. Tem horas em que tentar esconder o jogo é, na verdade, a pior coisa que se pode fazer. Pensa o seguinte, o que acontece quando alguém já tem fama de ser trapaceiro, de ser uma raposa? Se todo mundo já sabe que é uma raposa, não adianta nada vestir a pele de ovelha. Só vai parecer uma raposa hipócrita. Tentar ocultar as intenções, nesse caso, só levanta mais suspeita. Nesse cenário, existem basicamente duas saídas. A primeira é a do Talleyrand, ser honesto em algumas coisas para construir uma reputação que encubra os enganos em outras áreas. É uma honestidade seletiva para desarmar a desconfiança. A segunda estratégia é a do P.T. Barnum, o mestre do circo. Ele fez o oposto, abraçou a fama de enganador. Ele fez da trapaça parte do show. Barnum sacou uma coisa genial. As pessoas não queriam ser enganadas, elas queriam pagar para ver como seriam enganadas. A enganação virou o espetáculo. Faz todo sentido. No fim das contas, essa lei é toda sobre gerenciar aparências para se chegar a um objetivo. É sobre ser a raposa em pele de cordeiro. A ovelha não ataca, a ovelha não engana, e é com essa pele que a raposa entra direto no galinheiro. A fachada inofensiva, muitas vezes, é a arma mais poderosa. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Será que a dissimulação é a chave para o poder? Em um mundo onde todo mundo tem seus próprios interesses, suas próprias agendas, esconder as verdadeiras intenções deixa de ser só uma estratégia e passa a ser quase uma necessidade para sobreviver? Fica aí a reflexão.